Você conhece o caso da Condessa Sangrenta? A mulher responsável por tirar mais de 600 vidas femininas? Não? Então vem comigo que eu vou te contar. Eu sou Ellen da Silva e esse é o canal Mistérios Obscuros. Condessa Sangrenta foi o apelido dado a Elizabeth Bathory. Muitos também a chamavam de Condessa Drácula. Elizabeth nasceu em 1560 na Transilvânia, atual Hungria. Ela era uma jovem de origem nobre. Sua família protestante tinha muito valor social e uma forte influência na sociedade. Quando Elizabeth completou 15 anos de idade, se casou com seu primo. Muitos acreditam que ele tenha ensinado Elizabeth todas as técnicas de tortura que ela cometeria mais tarde. Seu marido passava muito tempo fora de casa. Ele tinha muitos fãs, pois era conhecido por seu excelente trabalho em campo de batalha. Por esse motivo, Elizabeth passou a cuidar de tudo a respeito das propriedades da família. Não demorou muito para que os rumores começassem a surgir. Muitos diziam que a condessa maltratava seus servos e os punia severamente. Elizabeth era uma mulher muito fria e ruim. Circulavam boatos de que a condessa presenciou inúmeros atos de violência quando ainda era criança, e até mesmo se divertia algumas vezes. Seus pais tinham laços consanguíneos. Por isso, muitos acreditam que Elizabeth tinha sofrido com endogamia. Na época, isso era raro com as crianças. Isso resultava em ataques epiléticos e, quando elas se tornavam adultas, tinham maiores chances de enlouquecerem ou terem outros distúrbios mentais. Os crimes de Elizabeth começaram a ganhar fama logo após a morte de seu marido. Na época, ela tinha 40 anos de idade. Ela tinha uma estratégia e tinha preferência nas idades. Qual jovem pobre não gostaria de receber o convite de uma condessa para ir até seu castelo? Ela atraía jovens garotas virgens de 10 a 14 anos de idade. Lá, as meninas eram torturadas e mortas. As meninas eram camponesas. Dessa forma, era muito fácil seduzi-las. A condessa prometia a elas trabalhos como servas domésticas. Logo, as jovens ficavam animadas e aceitavam sem pensar duas vezes. Porém, era só elas pisar os pés no castelo que tudo se transformava em um verdadeiro pesadelo. A cena de horror começava e as mutilações se iniciavam. Dedos eram cortados, agulhas eram enfiadas embaixo das unhas. Havia espancamentos com porretes e açoites farpados. As mãos eram queimadas e, além disso, obrigava as meninas a tomarem banhos extremamente gelados. Essas eram as formas de torturas executadas pela condessa. As sessões sádicas de abuso terminavam com as meninas morrendo de fome ou congeladas. Agora vem uma grande dúvida. Qual era o motivo dela cometer tais atrocidades? Bom, nenhum motivo é válido para alguém tratar outro ser dessa forma. Porém, na mente de Elizabeth, o motivo dela era bem válido. Depois de ter matado as meninas, a condessa fazia jus a seu apelido. A assassina se banhava com o sangue das meninas, em uma tentativa de retardar o envelhecimento. Sim, ela realmente acreditava que poderia retardar ou rejuvenescer ao se banhar com o sangue das meninas. Muitos acreditavam que sua sede por sangue era algo hereditário, pois Elizabeth tinha um parentesco muito distante com Vlad, o Empalador, que por um acaso também era cercado de diversas lendas sobre seu vampirismo. A crueldade de Elizabeth era real. Processos de seu julgamento mostravam sua obsessão e frieza ao lidar com outros seres. Antes de passar a cometer esses crimes, Elizabeth passou por alguns eventos em sua vida que lhe causou sérios danos emocionais. Ela ficou noiva de seu primo quando tinha apenas 10 anos de idade. E um ano antes dos dois se casarem, a condessa acabou engravidando de um camponês. Ela deu à luz a uma menina chamada Anastácia. A bebê foi dada para um casal de camponeses que fugiram do reino. Seu noivo não gostou nada de saber da traição e, segundo fontes mais profundas, ele a castigou severamente. A condessa passou por muita coisa desde muito nova e tudo aquilo parece ter deixado ela com algum tipo de transtorno. Foi só por volta dos anos 1600 que os boatos dos feitos da condessa começaram a sair dos muros do castelo.
e uma queixa pública foi apresentada contra ela na Corte de Viana. Foi depois de um processo que levou alguns anos entre pedidos de respostas e apurações de fatos que finalmente em 1610 o rei Matias do Socro, Império Romano, aceitou que a questão fosse investigada e designou um palatino da Hungria para descobrir os fatos por trás de tantos rumores. 2 homens foram enviados para recolherem provas em março de 1610. Em outubro do mesmo ano, eles já haviam recolhido 52 depoimentos. Em 1911, o número já se passava de 300 testemunhos, de nobres, servos, padres e ainda 4 possíveis cúmplices. No meio desses depoimentos, foi descoberto que as vítimas de Elizabeth, depois de um tempo, deixou de ser apenas camponesas de 14 anos. Ela depois avançou para filhas de pessoas de posições mais baixas do que a dela. Essas eram meninas enviadas para a corte para aprender boas maneiras. Vale constar que a condessa também estava sendo investigada sobre canibalismo. No mesmo ano, o palatino foi no lar de Elizabeth, o castelo que era o palco de seus crimes. Lá, ele encontrou restos de cadáveres e uma sala de tortura. Uma das lendas sobre a Condessa Sangrenta afirma que o palatino a pegou em flagrante se banhando com o sangue das meninas. Antes de ser condenada, o palatino se reuniu com um dos filhos da condessa e outros 2 genros para decidir o que seria feito. Eles sabiam que um julgamento convencional e uma possível execução seria um escândalo público, e isso não poderia acontecer, pois a família era muito respeitada. Devido a isso, Elizabeth foi presa em um quarto de tijolos, confinada em seu castelo, e seus parceiros foram sentenciados à morte na fogueira. A Condessa Sangrenta ficou imóvel durante 4 anos, pois sua prisão era um buraco na parede, onde havia apenas pequenas aberturas para ventilação e para a passagem de alimentos. No dia 21 de agosto de 1914, Elizabeth foi encontrada morta. A história da Condessa Sangrenta foi inspiração para uma quantidade gigantesca de filmes, livros e séries. Muitos autores afirmam que os crimes de Elizabeth foram frutos de rumores infundados. Muitos argumentam que os procedimentos levantados contra a condessa eram motivados politicamente e que os corpos que o palatino encontrou foram introduzidos em seu castelo sem que ela soubesse. Até porque ela era extremamente rica e influente, em uma época que as mulheres não apresentavam nenhum tipo de poder. Por isso, muita gente desacreditava que a condessa tinha realmente cometido esses crimes. Acredita-se que cerca de 650 meninas foram mortas pela serial killer, e esse é o maior número atribuído a uma assassina mulher na história. Eu, sinceramente, acredito que isso possa ter realmente acontecido. Mas e você? Acha que a condessa realmente cometeu esses crimes ou não? Bom, vale lembrar que todas as informações ditas por mim sobre esse caso foram coletadas de site de notícias. Diga para mim nos comentários se você já conhecia esse caso. Deixe também sugestões de casos parecidos que eu trarei aqui para vocês. E ficarei muito grata se você deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo.